Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui na Web Rádio Estação da Luz, um canal espírita para a divulgação da doutrina e da doutrina de Jesus. Nós estamos aqui sempre estudando Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo, e o nosso mestre maior, e também a codificação de Kardec. Alguns assuntos intermediários que estamos colocando, né? Mas hoje estamos dando continuidade ao estudo do Céu e Inferno. E para esse estudo do Céu e Inferno, convidamos aqui o nosso colega Emerson Guimarães, um colega de São Bernardo do Campo, que veio aqui com a gente ilustrar também esses trechos junto conosco para interpretar e ilustrar a doutrina de Kardec, que ele diz sobre a justiça divina, o céu e o inferno. Né? Boa noite, Emerson, seja bem-vindo, tudo bem? E acho que o Emerson travou. Ao vivo tem dessas coisas, mas já ele volta. Já deve destravar. Né? Enquanto isso, vamos apresentar aqui, temos aqui já conosco, né, o Alexandre Sanches de Souza. Opa, voltou, travou e voltou. Boa noite, Emerson, tudo bem? Seja bem-vindo. Está me ouvindo? Estou ouvindo e está com delay na fonado. Eu estou ouvindo 2 vezes você. Está ouvindo com delay? Então tá, mas está ouvindo bem. Está ouvindo bem. E você ficou meio circulando assim, e falei, acho que vai cair. Mas aí voltou, ficou paralisado e voltou. Está tudo em ordem? Está ouvindo bem a gente? Vamos começar? Estava apresentando o pessoal aqui que já está chegando com a gente aqui, o Alexandre Sanches de Souza, né? Está dando uma boa noite para a gente, muita paz de São Paulo. Também temos aqui... Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. A Bruna Cunha também, está dando uma boa noite para a gente. Né? Bruna Cunha e Fátima Cunha, acho que são 2 pessoas que colocaram. Né? Então sejam bem-vindos. Né? E o Emerson é um colega da gente, né? Trabalha no colaborador do Centro Espírita João Ramalho, né? Palestrante, e como todos nós espíritas temos um monte de tipo de atividade, né? Mas nossa atividade principal sempre são as palestras, né, Emerson? Divulgar a doutrina espírita. Eu não sou médio de nada, eu sou médio de transporte quando dou carona para alguém. Fora isso, né, de inspiração, né, que nós somos. Inspiração para a gente poder fazer palestra. Né? Então, seja bem-vindo, Emerson, espero que esteja ouvindo bem. Às vezes dá uma instabilidade também, de vez em quando, não tem acontecido, mas de vez em quando pode cair. Se caiu, espera que eu volte também. Tá? Não, eu já detectei o problema aqui, é que eu tinha aberto 2 monitores, e um em cada... estava dando eco, porque um está no Chrome e o outro está no Edge, e aí abriram o som dos 2, mas eu já sanei. Então tá ótimo. Então, podemos continuar. Opa, eu que dei uma piscada aqui agora. Mas vamos lá, vamos começar então. O pessoal fique à vontade, se tiver perguntas, comentários também, às vezes o pessoal vê algum ângulo que a gente não vê, então pode colocar no chat os comentários, que a gente sempre está lendo aqui para
haver essa troca, né? Haver essa participação, essa troca. Né? Então, vamos começar? À vontade, a palavra é sua. Então, vamos lá para o capítulo 5 hoje, do Céu e Inferno. Para quem está chegando agora, estamos estudando Céu e Inferno, capítulo 5, o Purgatório. Cada semana a gente está estudando uma parte. Né? Quer começar a ler? Posso começar. Bom, eu queria dizer que a questão do purgatório, né, a palavra vem do latim, né, purgatório, que significa lugar de purificação. A raiz purgar implica a ação de purificar. E o que a gente trata em termos de planeta, né, de evolução das raças, tudo, até de outros planetas também, é a questão do expurgo, né? Então, na medida que vai se evoluindo a raça humana e outras raças também, algumas vão ficando para trás. E o expurgo representa exatamente a retirada daquele grupo de espíritos que não avançaram o suficiente ou que estejam já atrapalhando a evolução de um grupo maior. Então, o sentido dessas palavras, que eventualmente a gente vai ler aí para frente, tem este sentido, né? essa condição. O capítulo 1, ele inicia assim: o Evangelho não faz menção alguma do purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano de 593, depois de Cristo. É incontestavelmente um dogma mais racional e mais conforme com a justiça de Deus e o inferno, porque estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para as faltas de gravidade mediana. Gravidade no sentido de ação mesmo, atitude, né? Reflexo das nossas atitudes. O princípio do purgatório funda-se na equidade, na igualdade, pois é a detenção temporária a concorrer com a perpétua condenação. Que julgar de um país que só tivesse a pena de morte para todos os delitos? Sem o purgatório, só há para as almas duas alternativas extremas à suprema felicidade, ou o eterno suplício. É nessa hipótese que seria das almas somente culpadas de ligeiras faltas? Ou compartilhariam da felicidade dos eleitos, ainda quando imperfeitas, ou sofreriam o castigo dos maiores criminosos, ainda quando não houvessem feito muito mal, o que não seria nem justo nem racional. Estamos lendo um texto do livro O Céu e o Inferno. Item 1. Vamos dar uma paradinha para comentar, então? Pois não. Você quer começar a comentar, Emerson? Quer que comente? Pode comentar, pode comentar. Então, vamos começar só para relembrar nos programas anteriores, né? Nos capítulos anteriores, que nem falam nas novelas, né? O que nós fizemos? Nós estudamos o céu e o inferno. A Kardec pegou o que tinha na época sobre o que diziam as religiões, falavam sobre o céu e o inferno. Então, como falou, duas possibilidades. Ou você ia para o céu, se fosse bonzinho, ou ia para o inferno, se pecasse, se tivesse algum pecado, se fizesse alguma coisa ruim. E não tinha outra opção. Então, como falei nesse ano, 593, eles mudaram um pouco porque não tinha opção, né? Nem falou. Se o cara fizesse um delito suave, ele ia para o inferno também. É justo, como o pior dos criminosos, a gente fazer alguma coisa que não é muito grave e ir para o inferno também, ou ir para o céu, se a gente não foi tão bom quanto outros. Então, não tinha uma justiça bem estabelecida aí. Então, nos capítulos anteriores, a gente estudou sobre isso. E é exatamente isso que Kardec veio falar. Né? Quer dizer, houve de acordo com a evolução dos homens, implantar essa ideia do purgatório na Igreja Católica para amenizar um pouco, né? Porque imagina naquela época, né, Emerson? Quem não tinha problemas e defeitos, não tivesse feito uma coisa errada na vida? Então já estava condenado para o inferno. Já que eu estou no inferno, então eu vou fazer tudo de errado, né? As pessoas poderiam pensar assim, né?
É o caso do atire a primeira pedra. Né? É. Então, atire a primeira pedra de Jesus, ele não condenava ninguém, né? Todo mundo saiu fora, porque ninguém estava ileso de problemas, né? Quer comentar um pouquinho também? Se fosse hoje, será que sairiam? É para pensar, né? É para pensar quanto que nós evoluímos, na verdade, né? Nesse sentido, né? Hoje acho que não ia ficar muito diferente, não. Às vezes preocupa no sentido da diversificação dos seres aqui hoje habitados, né? Ou seja, encarnados, né? A hipocrisia, já Jesus combateu bastante naquela época, né? E sofreu na pele, né? Mesmo tendo a evolução que tinha, sentiu. Imagine a gente que não tem essa capacidade evolutiva e a interpretação e olhando para nós mesmos, né? Então, onde a materialidade ainda impera, é difícil gerarmos um juízo melhor do que já tivemos há mais de 2000 anos. Pois não. Falar. Não pode falar. Eu entendo que as questões mais complexas, elas serão tratadas, via de regra, quando deixarmos a materialidade, estivermos num mundo mais sutil. Porque aqui a gente esquece, e esquece muito fácil, muito rápido. E as contingências da vida, tudo que a gente tem em termos de formação, de crença e de visão, principalmente, né? Nos limitam bastante. O que não teremos tanto numa vida mais espiritualizada. Né? Deixa eu aproveitar que a Regina Gomes também está dando uma boa noite para a gente também. Chegou agora. Boa noite, Regina. Seja bem-vinda. Então, você falou uma coisa de materialidade, né, Emerson? A gente ainda é muito materialista, né? Falar, mas o pessoal não tem ninguém que voltou dos mortos para falar. Tem, né? A gente sabe que tem. Mas o pessoal fala, mas a ciência não comprovou vida após a morte. Né? Então, eu estava lendo esses dias aí sobre Nikola Tesla, não precisa apresentar para ninguém, os maiores cientistas, as maiores cabeças que tiveram. Né? Tanto ele como Einstein acreditavam naquela frase do Einstein, né? Tudo é energia, isso é tudo que há. Então, matéria, no fundo, é energia, tudo é energia. E o Nikola Tesla, eu achei interessante que ele pensava assim, se tudo é energia, então a alma humana, nosso pensamento, nossa individualidade, deve ser uma energia também. Né? Então, como é uma energia, a energia é indestrutível. Então, se ela é indestrutível, ela sobrevive à morte do corpo. E se ela sobrevive à morte do corpo, ela continua existindo. Então, existe um outro lado de seres energéticos. Olha só o que ele pensava, a partir da ciência, a partir das conclusões da matéria e energia. Então, ele mesmo falava que um dia a ciência ia comprovar isso, para o ser humano. Então, olha a cabeça do Nikola Tesla, desse cientista. Né? Então, a materialidade está aí para que quer, né? Porque realmente nós temos muitas provas, muitas pesquisas, grandes cabeças do ser humano, assim, grandes pessoas intelectuais, fora da curva, que acreditam na vida após a morte. Ele era um espírito que tinha a vivência e também tinha, não diria uma clarividência, mas tinha uma vidência mesmo em relação a sonhar e acordado, e também, quando levantava, já tinha as ideias para explaná-las, né? Explorar e pesquisá-las. Então, ele tinha muito intenso isso, né? É o que a gente procurou pesquisar e estudar. Ele tinha essas manifestações muito intensas. Mas nós podemos também, Davidson, colocar mais um ingrediente nessa mistura aí, que é o pensamento. Porque o pensamento ele não está atrelado ao cérebro humano, né, material. Ele está atrelado intrinsecamente ao espírito, né, à alma. Então, o pensamento, e o que Jesus veio trazer para nós em relação Jesus não falou sobre o purgatório, Jesus falou sobre o inferno, porque essa palavra nem existia na época, né?
E o seu entendimento seria até muito mais difícil de compreensão. Mas ele falou que a oração, o orar e vigiar, era algo que nós deveríamos perseguir diuturnamente, sempre, em todas as situações. E nós podemos acrescentar aqui o orar e vigiar, né? Porque se a palavra tem força, imagine o pensamento, aonde ele pode chegar, para onde ele pode ser atraído e quem ele pode atrair até nós. Isso é cientificamente comprovado, né? Tanto a telepatia como outras coisas. Oração em hospitais ajudam as pessoas a recuperar mais rápido, né? Então, é um pensamento mesmo, é mais um ingrediente. E você tocou no assunto também, Jesus, ele usou do que tinha na época, né? Céu, inferno, ele nunca falou que a gente seria condenado eternamente. Foi coisa dos homens. Né? Mas ele usou as ideias que tinham na época, né? Que era difícil, né? Jesus explicar o que a gente sabe hoje da espiritualidade, como é que ele ia explicar para as pessoas? Né? É difícil. Né? Vamos lá continuar o item 2? Isso, vamos lá. Vou ler o item 2 agora. O item 2. Mas, necessariamente, a noção do purgatório deveria ser incompleta, porque apenas conhecendo a penalidade do fogo, fizeram dele um inferno menos tenebroso, visto que as almas aí também ardem, embora o fogo em fogo mais brando. É um banho-maria, né? Sendo o dogma das penas eternas incompatível com o progresso, as almas do purgatório não se livram dele por efeito do seu adiantamento, mas em virtude das preces que se dizem, que se mandam dizer em sua intenção. E se foi bom o primeiro pensamento, outro tanto não acontece quanto as consequências dele decorrentes, pelos abusos que originaram. As preces pagas transformaram o purgatório em mina mais rendosa que o inferno. Tem até uma observação, né? Que o purgatório originou o comércio escandaloso das indulgências, por intermédio das quais se vende a entrada no céu. Esse abuso foi a causa primária da reforma, levando Lutero a rejeitar o purgatório. Então, esse é o item 2. Eu li, quer comentar agora? Vou deixar para você comentar primeiro. Eu vou comentar. Seria um estágio, né? Uma fase intermediária, né? Que a Igreja colocou no sentido cristã, católica, né? Colocou no sentido de fazer um comércio, né? Fizeram um viés aí para a parte comercial, né? De vender as indulgências, de vender o espaço no céu, comercial. E por incrível que pareça, vem até os nossos tempos presentes, né? E por incrível que pareça ainda mais, há muitos que seguem este tipo de conceito. Mas aqui está citado Lutero, né? Martinho Lutero, que foi um monge alemão, né? Nasceu em 1483 e desencarnou em 1546, e ele promoveu a reforma do cristianismo, né? No século XVI. E que em reencarnações passadas teria sido, segundo algumas fontes dentro do movimento espírita, Saulo, né? Que foi convertido no caminho de Damasco, quando apareceu Jesus a ele, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele que ouviu a voz e viu a luz resplandecente, tão forte que o cegou por 3 dias, né? E foi um amigo, Ananias, que acabou socorrendo e recobrando a visão dele depois do batismo, né, para Paulo, né? E ele vindo a se converter como um cristão judeu, ele que era um romano, né? E o caminho de Damasco ficou assim famoso porque transmite exatamente para os judeus, para os cristãos, a conversão e um caminho de mudança, de progresso e de evolução, né? Então é este o sentido que a gente pode também traduzir dentro dessa nota que Allan Kardec colocou, né? Que o purgatório originou o comércio, né? Seria basicamente isso, né, para o item 2.
Lembrando que todas as religiões que passaram por alguns processos, né, e esses processos errôneos que a gente está comentando, parece que esqueceram que Jesus, quando adentrou o templo, expulsou os mercadores do templo, né, que estavam um comércio lascado, né, com as coisas espirituais. Né? Então, quer dizer, Jesus deu exemplo lá atrás, a gente continuou fazendo. Interessante, né? Eu já vi algumas vezes assim, e infelizmente as pessoas muitas vezes acreditam, né? São aquelas pessoas que abusam da confiança dos mais simples. Já vi uma vez assim, olha, esse tijolo aqui é lá de Israel, né? Da Terra Santa, não sei o quê, para ajudar a construir sua casa. Compra ele que vai ajudar a construir sua casa. R$350, 400, sei lá, R$500, um tijolo. Dá para comprar, acho que 1 milhão ainda sobrava. Mas não é só tijolo, viu? Nós encontramos muitas igrejas aí por todos os municípios dos estados aí, que é a água, é o sal, água benzida, água trazem lá de não sei de onde, né? E tudo, se não fosse uma coisa, né, Emerson, que só eles poderiam ter, tão grandioso, assim, benzido, dar alguma coisa às pessoas, sem a pessoa se esforçar, né? Então Deus não seria justo, né? Porque não deu a capacidade para as pessoas fazerem as coisas, as realizações que elas querem, Deus não seria justo, né? A pessoa tem que comprar para ter uma realização, a pessoa tem que se esforçar por ela mesma, né? Eu acho que hoje é o grande desafio, né, Davidson, é a racionalidade, né? A razão, né? Buscar a razão. Né? E é interessante como as pessoas não pensam racionalmente nesses momentos, né? São tão envolvidas e não pensam, né? Infelizmente, você vê, isso aconteceu lá atrás, como você comentou, comentei também, continua acontecendo até hoje. Né? E na época venderam terreno no céu, né? Na época tem história assim, que venderam na época pedacinhos de terreno no céu. Né? Eu lembro que uma vez nós estávamos onde, acho que era na Bahia, eu e minha esposa, e ela tem evidência muito fácil desde os 4 anos de idade, 4, 5 anos. Então nós estávamos lá numa igreja, e dentro da igreja tinha ali, o guia levou a gente lá, mostrou na igreja, e tinha um local lá dentro da igreja, no chão, assim, tinha uns 4, 5 túmulos. Então eram pessoas nobres, né, com dinheiro, com posse, que queriam ganhar o céu, então pagavam para ser enterrado dentro da igreja, no chão da igreja. Foi a história mais ou menos que contaram para a gente, só para a gente resumir. E aí a gente estava ali, né, e a minha esposa falou assim, tem uma aqui que está achando ruim que nós estamos pisando no túmulo dela. Pois ela estava ali, ó, anos, né, mais de 100 anos, rodeando o túmulo ainda, porque o túmulo estava bonito, em mármore, no chão, lá dentro da igreja. E ela achou ruim que a gente estava pisando, né, passando por cima do túmulo dela. Falta de respeito, né. Então você vê como as coisas eram antigamente, e as pessoas gastavam dinheiro mesmo. Né? Foi uma época, infelizmente, uma época negra da humanidade, da igreja, né, das religiões, mas graças a Deus saímos dela. Tem alguns que estão querendo insistir ainda, né, Emerson? Ainda estão querendo explorar as pessoas, mas todo mundo tem que ficar atento a isso. Mas isso não vai muito longe, né? Nós temos na Catedral da Sé, por exemplo, uma situação assim, né? Embaixo, que inclusive é palco de visitação para turistas e que pagam, onde tem a terceira cópia réplica do Santo Sudário, na Igreja da Sé, Catedral da Sé. Eu não sabia disso, não, embaixo? Embaixo. É visitação, você pode ver pelo site da própria catedral, você consegue visitar, eu já visitei, eu sei porque eu estou falando que eu estive lá, vale a pena. Interessante ver. E lá tem toda uma história e você paga uma taxa para entrar, eles juntam lá 10, 15 pessoas, reúne esse grupo e desce, vai um guia e explica, inclusive, personalidades brasileiras que estão lá, também com jazigos, tudo lá. E é bem interessante. Mas eu não vou me prolongar nisso porque vai fugir um pouco do tema, mas senão... Só é importante a gente ressaltar aqui que a gente não é contra, não estamos defamando a igreja, né? Foi um período que foi assim, né? Mas, por um lado, teve coisas ruins, em todo lugar é assim, coisas ruins e coisas boas. Tem muitas coisas boas que vieram para a igreja, principalmente a conservação histórica dessas coisas, né? Que de Santo Sudário, que você falou, e outras coisas mais, ela preservou muita coisa também, né? A história da humanidade. Então, tem um lado bom, tem um lado ruim, mas
não foi a Igreja Católica, foi algumas pessoas ali dentro que fizeram. Sempre é o ser humano, nunca é o espiritismo. A instituição, né? A instituição. Não é o espiritismo, não é o protestantismo, é a pessoa que está ali. Infelizmente, às vezes esse erro. As pessoas falam, essa religião é assim, sabe? Não. São algumas pessoas que, infelizmente, às vezes, deturpam o verdadeiro sentido da religião. Né? Até porque, reforçando o que você está dizendo, Deilson, ninguém tem o domínio da verdade, né? Não. Ninguém. Então, nós temos que aprender com todo mundo, né? Então, não há julgamento, mas há constatação. A gente tem que dizer o que acontece e o que existe, né? Materialmente falando. Né? Uhum. Quer ler o item 3? Item 3, vamos lá. Jamais foram determinados e definidos claramente o lugar do purgatório. Lugar, assim, entendendo como local, né? Uma região. E a natureza das penas aí sofridas. Então, jamais foram determinados e definidos o lugar do purgatório e a sua natureza das penas ali sofridas. A nova revelação estava reservada o preenchimento dessa lacuna, explicando-nos a causa das terrenas misérias da vida, das quais só a pluralidade de existências poderia mostrar-nos a justiça. Essas misérias decorrem necessariamente das imperfeições da alma, pois se esta fosse perfeita, não cometeria faltas, nem teria de sofrer-lhes as consequências. Esse capítulo é um pouquinho mais extenso, acho que é bom a gente já comentar essas questões. Cortar uns pedaços, né? Pode comentar que eu estou tossindo aqui. Tá bom. Bom, trata-se de uma nova revelação, à época, reservando o preenchimento dessa lacuna, explicando-nos a causa das terrenas misérias da vida. Todo sofrimento, o ser humano passa a buscar as causas. E, muitas vezes, dentro das religiões, não se atém a esta questão das causas. Mas, no cristianismo, foi observado esse aspecto, justamente para tratar as pessoas, para dar um alento à alma, à vida humana, para dar uma resposta, se não da causa do sofrimento, pelo menos da virtude, da fé, elevando a alma humana à esperança de sair de uma condição de sofrimento para uma vida mais plena. O purgatório, ele vem de acordo com o movimento espírita como uma realidade. O espírita vê o purgatório, vê uma zona umbralina determinada, mas que não se sabe o local exato, de uma pena condicionada às faltas cometidas ou ao infringir uma lei maior, natural, de Deus, em relação ao comportamento humano. Essas misérias decorrem necessariamente das nossas imperfeições. Imperfeições do quê? Da alma. Ou seja, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, em relação a nós mesmos e em relação ao próximo. Vamos continuar, então, a leitura. Mais um pouquinho. Você quer falar mais? Podemos continuar a leitura? O homem que na terra fosse em absoluto sóbrio e moderado, por exemplo, não padeceria enfermidades oriundas de excessos. O mais das vezes ele é desgraçado por sua própria culpa. Porém, se é imperfeito, é porque já o era antes de vir à terra, expiando não somente faltas atuais, mas faltas anteriores não resgatadas. Quer comentar? Eu vou comentar um pouquinho aqui agora. Já está dando um comentário aqui. Bom,
aqui nessa parte que ele fala, mais das vezes ele é desgraçado por sua própria culpa, é o que os espíritos sempre falam, sempre a gente comenta no programa aqui, quando a gente fala alguma coisa, nós falamos, ai, Deus esqueceu de mim, Deus me puniu, Deus me castigou. Mas quem fumou a vida inteira não foi Deus, não, foi a gente. Então, o câncer no pulmão que apareceu, de quem é a culpa? De Deus, não, da pessoa. Né? Muitas vezes a gente culpa Deus, culpa a espiritualidade, e a gente não aprendeu, como Jesus dizia, meu jugo é leve e é suave. Né? Muitas vezes acontecem as coisas porque são consequências, é ação e reação. A gente faz as coisas e isso retorna para a gente. Então, por isso que ele fala, a gente é imperfeito, a gente já era antes de vir aqui na Terra, reencarnar. Mas, com certeza, sempre, a culpa é sempre nossa. A gente ouve muito de plano espiritual e outros autores, até que não são espíritos, falam, a culpa é sempre nossa. Então não dá para a gente... Mas isso tem um lado bom, viu, Emerson? Se a culpa é nossa, nós somos aquela pessoa que provocou isso, nós somos a pessoa que tem na mão também o poder de mudar isso. Então depende de nós também. Só de nós, só da nossa vontade de mudar. É isso que eu quero comentar. Quer comentar alguma coisa também? Então nós temos esse livre-arbítrio, esse poder de decisão. Temos esse livre-arbítrio dado por Deus. A gente pode errar e pode arrumar os erros, pode ir na direção que a gente quiser na nossa vida. Muitas vezes a gente é teimoso, né? Acontece as coisas, a gente reclama de Deus todo mundo, porque a pessoa fez isso para mim, eu perdi emprego, aquela empresa não me tratou bem, fulano fez isso, aquilo, e a gente nunca olha para a gente, né? O que a gente fez para ter isso como retorno? Né? Então, o livre-arbítrio nosso fica limitado porque a gente não exerce ele plenamente para ver, não, eu fui o culpado disso, eu vou arrumar isso, eu posso arrumar isso. Infelizmente, nós somos assim, por isso sofremos muito. Quando a gente está em sala de aula e vem um tema, perdas de entes queridos, me recordei agora disso, sempre vem uma discussão e pessoas que querem dar depoimentos. Não é palestra, é sala de aula. E muitas dessas pessoas dão depoimentos que não aceitaram a perda de um parente. E o que a espiritualidade traz para nós de conhecimento e de informação é que, às vezes, aquela pessoa que era boa, que era amigável, vai embora mais cedo, porque se ela continuasse aqui ao meio de outras pessoas que a influenciariam de forma negativa, ela poderia se macular. Então, é poupada, muitas vezes, para que não incorra em erros que já não lhe pertencem mais, em detrimento das outras pessoas terem ainda que passar os seus condicionamentos e as suas questões mais íntimas, de fórum íntimo, para aprimorar as suas próprias questões e descobrimentos de si mesmo. Então, são algumas situações que a gente acaba presenciando na vida real, em contato com as pessoas, de mesmo credo, de mesma crença, de mesma orientação, condicionadas às mesmas vicissitudes da vida, expostas às mesmas provas e que reagem de formas diferentes. Né? Posso continuar, então, a leitura? Ou você quer só continuar? fazer um comentário aqui, né? A Bruna falou que também não sabia sobre esse... A gente estava falando da Praça da Sé, que você falou do Santo Sudário, terceira cota que está lá embaixo, né? Isso, na Catedral. O Tavares veio dar um alô para a gente, mas eu vi que ele saiu agora. Pensei que ele ia comentar alguma coisa também, convidei ele para entrar aqui também, dar o pitaco dele, mas ele deve estar ocupado com alguma coisa, só deu um alô para a gente e saiu. No momento ele não voltou ainda. E a Sandra Souza deu também um alô para a gente, que ela entrou agora há pouco também. Ah, tá. Muito obrigado pela presença aí, viu? Vamos continuar? Bom, agora parou. Reparem uma vida de provações. Eu pus para cima e para baixo. Continua aí que eu me acho agora. Tá bom, então vamos lá. Reparem uma vida de provações, o que a outrem fez sofrer em anterior existência. As vicissitudes que experimenta são, por sua vez, uma correção temporária e uma advertência quanto às imperfeições que lhe cumpre eliminar de si, a fim de evitar males e progredir para o bem. Basicamente é o que eu acabei comentando antecipadamente, né? Que a
continuar? São para a alma, lições da experiência? Já me achei aqui. Vou continuar um pouquinho, se descansa a garganta, então. São para a alma lições da experiência, rudes às vezes, mas tanto mais proveitosas para o futuro, quanto profundas as impressões que deixam. Essas vicissitudes ocasionam incessantes lutas que lhe desenvolvem as forças e as faculdades intelectivas e morais. Por essas lutas, a alma se retempera no bem, triunfando sempre que tiver de modo para mantê-las até o fim. O prêmio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiante e triunfadora, como soldado que se destaca da réplica para receber a palma gloriosa. O que Jesus falava, meu reino não é deste mundo. A gente passa por uma série de situações difíceis, tribulações, quando ele fala que o prêmio da vitória está na vida espiritual. O que Jesus falava, meu reino não é deste mundo. Ele não prometia nada para agora. Quem sabia que aqui é uma passagem, é difícil mesmo, né? É apenas uma passagem. Né? É uma prova, né? É uma prova, né? Quer comentar também, Emerson? Não, podemos continuar. Vamos continuar? Não quer que eu leia mais um pouco? Você quer ler? Posso ler. O I4, né? O item 4. Em cada existência, uma ocasião se depara a alma para dar um passo avante. De sua vontade depende a maior ou menor extensão desse passo. Franquear muitos degraus ou ficar no mesmo ponto. Acho que é essa passagem tranquila, né? Uhum. É um estágio, né? Nesse último caso, e porque cedo ou tarde se impõe sempre o pagamento de suas dívidas, terá de recomeçar nova existência em condições ainda penosas, porque a uma nódoa não apagada ajunta outra nódoa. Ou seja, nós temos que reparar os nossos erros. Se acumularmos, a prova ainda será mais difícil e mais penosa, né? E o Kardec está voltando em cima daquilo lá, né? O céu e o inferno que tinha antigamente, que foi piorado, né? Os primeiros capítulos ele fala, o céu e o inferno cristão foi piorado do inferno pagão. Então nós pioramos bastante, né? E Jesus aí fala, né? Sempre nós temos uma nova chance. Basta a gente refazer as coisas que a gente estragou. Então a gente tem que refazer o que a gente estragou. Mas a gente sempre tem uma nova chance. Né? Não existe fatalidade. Você vai para o inferno, vai para o céu. Aí o Kardec está dando já a ideia, como isso é mais confortador para nós seres humanos, do que saber que, ixi, eu errei, então eu vou para o inferno, não tem mais chance. O resto da eternidade, eu vou estar lá, queimando o fogo do inferno. Né? Enquanto isso, não, né? A gente sabe que a gente sempre terá uma nova chance para recomeçar. Mas se pisar na bola muitas vezes, a coisa vai ficar mais difícil, né? Como você mesmo disse, né? Exatamente. A conta vai aumentando, né? A conta vai aumentando, vai acumulando a dívida. É dívida de banco, né? Na hora tem que pagar, tem que acertar. Deixa eu continuar aqui, foi... Pois, nas sucessivas encarnações... Subi agora, voltei, achei. Pois, nas sucessivas encarnações, que a alma se despoja das suas imperfeições, que se purga, olha a ideia de purgatório, em uma palavra, até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiação como a terra, onde os homens espiam o passado e o presente em proveito do futuro. Contrariamente, porém, a ideia que deles se faz depende de cada um prolongar ou abreviar a sua permanência, segundo o grau de adiantamento e pureza atingido pelo próprio esforço sobre si mesmo. O livramento se dá não por conclusão de tempo, nem por alheios méritos, mas pelo próprio mérito de cada um, consoante essas palavras do Cristo. A cada um segundo as suas obras, palavras que resumem integralmente a justiça de Deus. Pode começar a comentar. Não temos como fugir dessa questão. A árvore vai dar os frutos de acordo com a sua condição, capacidade. E nós não somos diferentes. Só que nós podemos ser uma árvore melhor se buscarmos o bem, se buscarmos a igualdade, se formos pacientes,
se utilizarmos da parcimônia, se nos instruirmos, se formos respeitosos à lei maior, ao Criador, se entendermos o processo do que é a expressão da vida humana na Terra, o que esse planeta era no passado, de uma era primitiva, passando por uma era de expiações e provas, e caminhando por uma era de regeneração, onde espíritos mais despertos acabam reencarnando com um conhecimento técnico mais apurado do que o que estamos aqui vivenciando e do que temos para dar. Esses espíritos que virão reencarnando daqui para frente são espíritos já mais preparados, mas não porque são melhores, porque se tornaram melhores ao longo do tempo, também pelos seus próprios esforços. E essa condição, como você já havia até dito, né, nós temos dentro do nosso livre-arbítrio a capacitação, mas precisamos do esforço, precisamos da luta, precisamos das palavras consoantes que Jesus nos deixou como mérito de cada atitude, de cada ação, onde nós devemos colocar as nossas impressões digitais, mas para o sucesso do bem comum, e não apenas da individualidade ou do egoísmo, e também de alimentarmos em nós, a cada dia, a cada situação, a vaidade. O livramento se dá não por conclusão do tempo, nem por alheios méritos, mas pelo próprio mérito de cada um, consoante estas palavras do Cristo, a cada um segundo suas obras. É integralmente a justiça de Deus, a cada um segundo as suas obras. Jesus resumiu nessas palavras, né, a justiça divina. Nós ficamos 2000 anos quase para conseguir entender melhor isso, né, através dos processos reencarnatórios dos ocidentais, porque os orientais e algumas outras civilizações hindus, né, no Antigo Egito, eles sabiam disso da reencarnação, né? Então era mais fácil para eles entender, mas o ocidental, de uma forma geral, não tinha esse conhecimento. Até 300 anos depois de Cristo, os cristãos sabiam sobre a reencarnação. Depois foram mudadas essas ideias, né? Foram encobridas essas ideias. E o bom é isso, né, Anderson? Que depende de nós, que eu falei, depende da gente. Eu até comentei aquela hora, né? Seguindo as suas obras. Não tem como a gente subir um patamar, um degrau espiritual, sem a gente realizar alguma coisa de bom. É comportamento. Eu acho que não é a questão da religião, é a questão do comportamento. Se tivermos um comportamento adequado, se tivermos a razão dentro do comportamento, se agirmos dentro da concepção do bem, auxiliar o próximo, verdadeiramente sem outros interesses, pelo prazer de ajudar, pelo prazer de nos relacionarmos bem com as pessoas, só isso já bastaria. Mas a gente coloca aquele ingrediente da vaidade e do interesse pessoal acima disso. Mas, graças a Deus, estamos evoluindo. E graças também a toda orientação, a toda busca, a toda conscientização de pessoas cada vez melhores em nossos caminhos, né? Que dão exemplo também para nós. E é importante nisso, né, que nós temos, cada um segundo as suas obras. Jesus deu exemplo disso, e nós temos em todas as religiões, até no plano espiritual, exemplo disso, da obra. Só porque agora nesse novo plano espiritual só espírita que é salvo? Não. Não tem notícias do plano espiritual. Muitas vezes espírita, palestrante, estamos aqui divulgando a doutrina, médium, chega do outro lado e está ruim a coisa, né? E muitos são católicos, protestantes de outras religiões, muçulmanos, e tiveram, como o Emerson comentou, atitudes boas, uma vida digna, amando o seu próximo, ajudando as pessoas, que eles chegam do outro lado num patamar de evolução muito maior do que um espírita. Isso aí não é religião, como o Emerson mesmo falou, é a atitude da pessoa. Então, quando a gente critica algumas coisas dentro do espírito e do outro espírito, também tem os problemas dela, com todas as religiões, tem. Mas o problema é a pessoa em si, não importa a religião que ela esteja.
Não importa o que ela fez, é a obra dela. Né? Isso pode ser em qualquer religião, né? Jesus não veio falar de religião, né? Ele veio falar de moral, de comportamento, né? E aqui nós estamos tratando de questões morais, né? Então, todo comportamento, ele leva a uma questão moral. É nesse sentido que a gente deve realmente nos ater, né? Então, não há críticas nenhuma. Eu, pelo menos pessoalmente, sou aberto a todas as religiões e procuro ouvir todas, já estudei algumas, não profundamente, mas com zelo, anos, e a gente hoje tem que se adaptar e procurar ter um comportamento de valorização das pessoas, trabalhar pelo ser humano, pelas pessoas, independentemente de qual religião seja. Você já imaginou se o médico fosse começar a atender as pessoas por religião? Eu só vou operar cristão, só vou operar quem é muçulmano, não tem cabimento. Então, também não cabe a nós esse tipo de conceito e não é isso que nós pregamos de modo nenhum. Isso não importa para o Criador, para Jesus. Não importa que a gente... Exatamente. A religião foi e os espíritos não estão nem aí. Exatamente. Bom, no item 5, acho que vai dar para fazer mais um. Você acha que dá? Acho que dá. Depois então, tem uns minutinhos. Se passar um pouquinho o tempo, também não tem problema. Tá bom. Quer que eu leia? Pode ler. Vamos lá, item 5. Aquele, pois, que sofre nesta vida, pode dizer-se que é porque não se purificou suficientemente em sua existência anterior. Devendo, se eu não fizer, nesta, sofrer ainda na seguinte. Isto é, ao mesmo tempo equitativo e lógico, sendo sofrimento inerente à imperfeição. Tanto mais tempo se sofre, quanto mais imperfeito se for. Da mesma forma, porque tanto mais tempo persistirá uma enfermidade, quanto maior a demora em tratá-la. Assim é que, enquanto o homem for orgulhoso, sofrerá as consequências do orgulho, enquanto egoísta, as do egoísmo. Ele compara a nós a uma doença, né? Uma enfermidade. Se a gente demorar em tratar, ela vai persistir, ela vai demorar. Né? Vai tanto tempo quanto nós demoramos para curar. E os males da nossa alma também vão perdurar em esta vida e outra vida, em outras vidas, quanto mais vão perdurar, quanto mais a gente for imperfeito. E a gente vai sofrer. Sofrimento e imperfeição andam juntas. Né? Quer comentar também, Emerson? Posso comentar. O que nós vemos aqui nesse capítulo é exatamente o que Jesus veio trazer em relação à evolução do espírito. Ou seja, o que nós vamos olhar, o que temos hoje, o que somos hoje, o nível e o grau de comprometimento físico, de dores, de sofrimento, de patologias, diz respeito ao nosso passado, ao nosso comportamento de passado. Então, ninguém é injustiçado. O que nós estamos passando é a reparação ou as consequências do que fizemos ou deixamos de fazer lá atrás. Se eu tenho hoje a ciência humana, nós, raça humana, né? Se nós temos a evolução da ciência humana e hoje podemos fazer uma cirurgia da vista para eliminar o óculos, é uma consequência de uma evolução da raça e contingências que são favoráveis ao tipo de evolução que nós alcançamos. Mas nem todo mundo vai conseguir fazer uma cirurgia e deixar de ser cego. Muitos tentaram e não conseguiram. Então, diz respeito à individualidade de cada um. Nós vamos encontrar no final desse capítulo 5º a seguinte frase: assim é que, enquanto o homem for orgulhoso, sofrerá consequências do orgulho, enquanto egoísta, a do egoísmo. Então, nós vamos sofrer exatamente aquilo que nós provocamos em nós mesmos. Ou seja, não deixamos de ser orgulhoso, vamos sofrer a consequência do orgulho. Não deixamos de ser egoísta, vamos sofrer as consequências do egoísmo. Está na lei.
não tem como mudar, ela é imutável, porque ela é perfeita. Nós somos a consequência hoje do que praticamos no nosso passado. E no nosso futuro, seremos o que estamos praticando hoje. Então, se prepararmos um futuro melhor para nós, se formos disciplinados, se formos pessoas que cuidam do corpo, da alma, do espírito, teremos um futuro melhor. Se formos relaxados, se não cuidarmos do corpo, sofreremos a consequência das nossas atitudes e comportamentos. E se somos conscientes de tudo isso e ainda assim não cuidamos, aí a consequência será maior ainda, porque temos a consciência do fato. Ok. Temos aí 10 minutinhos. Deixa eu ver, o item 6 acho que vai ficar um pouco extenso. A gente não consegue, talvez, falar. Não é tão extenso assim. Acho que dá mais um item. Aí tem Dá mais um item? Então, vamos no item 6. Então. Vamos no item 6. Então, devido às suas imperfeições, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, sendo-lhe depois facultada a vida corporal, como meio de reparação. Então, a gente vem expurgar aqui na matéria. Né? É por isso que ele se acha nessa nova existência, quer com as pessoas a quem ofendeu, quer em meios análogos àqueles em que praticou o mal, quer ainda em situações opostas à sua vida precedente, como, por exemplo, na miséria, se for mal rico, ou humilhado, se for orgulhoso. A expiação no mundo dos espíritos e na terra não constitui duplo castigo para eles, porém um complemento, um desdobramento do trabalho efetivo a facilitar o progresso. O espírito depende aproveitá-lo, e não lhe será preferível voltar à terra com probabilidade de alcançar o céu, a ser condenado sem remissão, deixando-a definitivamente? Melhor isso que o inferno, né? Para sempre. E por fim ele termina assim: a concessão dessa liberdade é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem tudo deva aos seus próprios esforços e seja o obreiro do seu futuro, que, infeliz por mais ou menos tempo, não se queixe senão de si mesmo, pois que a rota do progresso lhe está sempre franca. Esse foi o item 6. Quer comentar? É isso mesmo. A remissão dos pecados, né? A concessão da liberdade, a justiça de Deus, ela sempre estará presente. E a cada um segundo as suas obras. Então, é o reforço disso, né? E o progresso está sempre em evolução. O planeta não para, o planeta respira, o planeta se modifica, evolui, e assim também os seres que vêm para o planeta. Então, estamos todos atrelados a essa condicionante. Como nós somos espíritos imortais, a partir da criação, não somos eternos, porque eterno somente Deus, que não tem o início nem vai ter fim. Então, nós estamos suscetíveis ao aprendizado infinito. Enquanto estivermos no sopro da vida, como conscientes, mentes conscientes, estaremos dentro dessa trilha da evolução. E um dia, quando nos tornarmos espíritos puros, na certeza de que alcançaremos essa condição, como o próprio Jesus prometeu, lá nós conheceremos a face de Deus e poderemos compreender tudo aquilo que hoje não conseguimos compreender. Mas cada passo à sua vez, e eles têm que ser dados de acordo com a nossa capacitação evolutiva. Achei interessante o jeito que ele acabou aqui também, que o homem tudo deva, Deus quer isso, né? Bondade e justiça de Deus. Que o homem tudo deva aos seus próprios esforços, seja o obreiro do seu futuro. Né? Então, assim, nós não fomos criados para ser infelizes, fomos criados para progredir. A gente é infeliz porque a gente é imperfeito, faz umas besteiras no caminho. Mas o caminho é só de subida para a gente crescer e evoluir. E a gente não vai ficar sofrendo o resto da eternidade. A gente vai passar por isso por um tempo, de acordo com aquilo que a gente plantou dentro do nosso próprio coração. Né? Mas o Kardec e os Espíritos deixam muito claro aqui que essa é a bondade e a justiça divina, né?
que nos dá uma chance, novamente, assim como na escola, né? Se a gente repete de ano, a gente vai fazer de novo. Tem uma nova chance. Não, agora você não vai estudar mais. Você repetiu, acabou, pro resto da vida você não estuda mais. É absurdo, né? Não existe isso. A ideia do inferno é a mesma coisa. Então, é a nova chance que Deus nos dá, assim como na escola, vai repetir o ano. Vamos passar as provas de novo, para ver se você passa nessas provas. Você aprende a lição e passa as provas. Então, essa é a verdadeira bondade divina. Não o céu e o inferno que se pregava antigamente. O próprio Cristo falou, o reino de Deus está dentro de você. Então, quem cria o inferno e o céu somos nós mesmos, não tem jeito. Pode ser e aproveitar as condições familiares, né, de espíritos familiares, né? Porque é no lar, é na casa, na residência, que nós devemos fazer as melhores obras, né? Porque geralmente esquecemos da parte íntima de cada família e nos preocupamos muito com as aparências. Mas Deus está vendo tudo. E ao seu tempo teremos que responder pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, por tudo aquilo que nos capacitamos e que deixamos de fazer. Muitas vezes a gente acha que nem está vindo, né? A gente está fazendo, pensando, tudo registrado. Ninguém escapa. Não, o cara matou, o cara roubou, a justiça perdoou, o cara está bem aí. Bem por enquanto, aqui na Terra, porque do outro lado, não tem escapatória. É isso aí. Vem e dá um jeito de a gente mudar. Queria aproveitar, vamos parar nesse item, queria aproveitar, você tem um recadinho para dar para a gente aí também, né, Anderson? Tenho sim. Nós fazemos um trabalho voluntário em São Paulo, que é o CCDPE, que é um Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo. Ele iniciou por um pesquisador, que era advogado, Eduardo Carvalho Monteiro. E ele fica em São Paulo, na região de Indianópolis, e tem lá um acervo do Espiritismo com quase 30 mil obras. E nós temos muitos pesquisadores dentro da doutrina que lançam livros apoiados também pelo CCDPE. E nós temos aqui uma trilogia, que são 3 livros, do Carlos Sete Bastos, que é um pesquisador também renomado aí dentro do meio espírita. O primeiro livro dele é Espíritos sobre Investigação, resgatando parte da história. Ele vai retratar nesse livro alguns tópicos como o período rival das lides escolares, o período de Kardec dos fenômenos, o período do pós-Kardec das polêmicas e da ruína financeira. Então, tem vários tópicos que ele vai abordar neste primeiro livro. No segundo livro, é Espiritismo sob Investigação, avaliando sua progressividade. Nesse livro, ele vai abordar questões como a lista dos princípios e congressos estudados, outros congressos, princípios do espiritualismo moderno anglo-saxão, fatores do impacto atualizados por periódico. São questões, assim, para quem pesquisa dentro do espiritismo, quem quer cruzar as informações dentro da evolução da doutrina, é essencial essa leitura. E, recentemente, esse mês, foi lançado o terceiro livro, que é Biografias de Kardec, sob investigação, corrigindo exatamente todos esses conceitos de imprecisões que acabaram sendo abordados nos últimos anos, em relação às versões e eventuais alterações que ocorreram em algumas obras da codificação. Então, ele vai colocar aqui, ele como um pesquisador sério que é, imprecisões sobre a família de Rivaio, imprecisões sobre a formação de Rivaio, imprecisões sobre Rivaio no Exército e na Guarda Nacional. E tem outros itens aqui também em relação a Kardec. Então, tudo sobre as imprecisões sobre Kardec, ele vai colocar nessa obra recente,
recém-lançada e que está, inclusive, em promoção no CCDPE, que pode ser adquirida através do site. Biografias de Kardec sobre Investigação. Então, é uma leitura que nós recomendamos a todos. Ela complementa muito da vida de Kardec, de tudo que ele passou, e que é uma referência para todos nós, com um trabalho que começou lá atrás com o Eduardo Carvalho Monteiro, já falecido, e que a gente denota aí uma responsabilidade dentro do conceito da doutrina muito grande e respeito a todos eles. Tem o endereço do acervo lá, se alguém quiser visitar? Você tem aí, Emerson, ou não? Nós temos o endereço, mas é bom sempre agendar a visita, e normalmente tem sempre um grupo de trabalho aos sábados, então pode-se visitar também aos sábados, que sempre tem um grupo de trabalho aos sábados lá na instituição. Fala o endereço que eu vou colocar aqui. O endereço é Rua Guaiazes. Guaiazes. Rua Guaiazes. Eu acho que é Alameda, se eu não me engano, é Alameda Guaiazes. Alameda Guaiazes, número 16. Ela é uma travessa da Avenida Indianópolis, na altura do 1400, mais ou menos. É próximo daquele clube sírio-libanês. Tá. Coloquei, Alameda Goiás 16. Isso. Tá ótimo. Pessoal que estiver interessado, quiser visitar lá. Sábado não precisa... Isso, e as segundas-feiras tem o Evangelho, que também é transmitido online pela internet, mas também tem um auditório, também é feito presencialmente, que é às 20 horas. Então, toda segunda-feira, quem quiser comparecer e ver ao vivo o Evangelho, sempre vai ter um palestrante diferente a cada semana, também pode comparecer lá. Ok. Bom saber essas coisas que a gente nem sabe tudo, né? A gente vai aprender umas coisas. Você falou da igreja lá, do São Sudá, não conhecia também, nunca tinha ouvido falar. Eu recomendo todo mundo ir visitar. Recomendo todo mundo ir visitar e tirar sua prova visual. Eu fiquei assim, bastante impressionado. Não tive oportunidade de ir para a Itália, de ver o original, mas nós temos aqui, tem 3 países, na verdade, só, né? O Brasil, no México, e mais um país que agora não me recordo, que tem a cópia, que é uma cópia original, né? É cópia tirada do original. Ok. Então tá bom. Emerson, agradeço a presença e nos ajudar aqui na interpretação do Céu e Inferno. E que deixar um minuto de suas palavras finais para a gente encerrar o programa. Agradecer a todo mundo e encerrar o programa. Eu agradeço a oportunidade renovadora desse trabalho. Sei que não estou à altura, mas agradeço imensamente o companheirismo, a gentileza da sua pessoa em nos trazer a essa condição. E estamos à disposição. A todos que puderem estar ao vivo conosco e aqueles que vão acessar esse vídeo no horário mais oportuno, né, para cada um, porque hoje a vida é bastante corrida, né, e os compromissos, eles são sucessivos, né, então se acumulam. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Tavares também por essa Estação da Luz, o trabalho sensacional que ele faz, que a gente sabe, que se doa integralmente, né, à condição da obra e do espiritismo, não só no Brasil, mas internacional, com tantos palestrantes pelo mundo inteiro, em vários idiomas, né? Então, muito obrigado, Tavares, também por essa oportunidade, e a cada um que nos acompanhou. Muito obrigado a todos. Aqui tem muita gente agradecendo também aqui, Regina, muito obrigado, Deus abençoe. Eu coloquei aqui no chat também os livros e a biografia, né? E o próprio Tavares deu um alô para a gente, mas depois ele saiu. A Sandra Souza, que esteve com a gente aqui também, né? A Bruna, e quem mais aqui? Regina Gomes, né? E o Alexandre Sanches também, né? E a Regina aqui mais uma vez, muito obrigado, Deus abençoe, boa noite. Então, queria agradecer a todos aqui que estiveram conosco, participando, e aqueles que às vezes estão vendo, mas colocam lá no chat também, como o Emerson falou, aqueles que vão ver aí o programa, muita gente eu sei que vê depois, né? Deus possa
nos envolver a todos, que possamos ter uma semana de paz, cada vez mais convictos, né? Deus, nosso Criador, Ele é justo, Ele é belo, Ele é bom, e que tudo depende da gente, do nosso livre-arbítrio, nossa boa vontade, naquilo que Jesus nos ensinou, amar ao próximo como a si mesmo. Boa semana a todos, até a semana que vem. Com oração. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.